Olá, queridos irmãos, que o Senhor vos abençoe ricamente nesse dia, tá certo? Vamos continuar a nossa meditação, os nossos estudos, né? Aqui na carta aos Romanos, tá certo? Hoje no capítulo 11, entre os versos 7 e o verso 12. Prepare aí a sua Bíblia, que vamos estar orando e depois vamos mergulhar na palavra do Senhor. Pai querido, Deus amoroso, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que oramos, Senhor, e pedimos a tua orientação, Senhor, nesse estudo. Que o teu Santo Espírito seja o professor, que ele fale através da nossa boca, Senhor. Que sejamos ferramentas, que não venhamos a produzir nada de nós, mas que, Senhor, tudo possa emanar, Senhor, da tua sabedoria, Senhor, que possa emanar, Senhor, de acordo com a tua santa vontade, para que nós possamos, ó Pai, crescer em graça e conhecimento de Ti. Nós Te louvamos por essa oportunidade e eis-nos aqui, Senhor. Ensina-nos, Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Romanos 11, 7. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como escrito está. Deus lhes deu um espírito profundo de sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Davi disse que a mesa deles se transforma em laço de armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam, para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas suas costas. O verso 11. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Amém, queridos? É interessante nós observarmos que nessa perícope, ou seja, nesses versículos, né, entre os versos 7 e 11, nós temos aqui o retratar da justiça de Deus em o seu plano, essa justiça sendo revelada no seu plano para judeus e gentios. Primeiro para judeus, depois para gentios. Até porque segue-se, né, a ordem cronológica, progressiva da revelação bíblica. Primeiro foram os israelitas, né, e depois chegou para nós também a revelação do Evangelho. Vale destacar e sempre relembrar de que Israel foi um povo também chamado e escolhido por meio da fé, não é verdade? Embora depois você vai ter o escopo da lei que organiza essa caminhada de fé do povo judeu, mas eles foram convocados, né, a partir do chamado de Abraão, que foi movido de sua terra pela fé que Deus plantou em seu coração, pela obediência a qual ele demonstrou ao ir e ao seguir para uma terra a qual Deus estaria designando, e a partir dele, principalmente, né, no seu neto, cumprindo a promessa de fazer, né, uma grande nação a partir dele. Abraão, Isaac, seu filho, e o seu neto Jacó, que inclusive terá o seu nome mudado, né, depois daquele encontro lá, para Israel. Mas eu fiz esse preâmbulo para nós situarmos bem o contexto aqui. Então, nós vamos observar que a justiça salvífica de Deus aparece em destaque na salvação de Israel, no fim da história, e em seu plano salvífico, agora aqui, tanto para judeus como para gentios. Para nós, queridos, gentios somos nós. Gentios são todos aqueles que não têm o sangue, tá certo? Né, do povo judeu, que não tem o sangue, né, da nação de Israel, ou seja, não tem essa conotação. Bom, nós vamos ver que no verso de número 7 aqui, né, encontramos uma menção, né, um elenco aqui, tá certo? Que lembra aqui Isaías,
que lemos, inclusive, né, no último encontro, nosso estudo, Isaías 29:10. Vamos, né, ler Isaías 29 e o verso de número 10. Que nos diz o seguinte. Perdão, queridos. Porque o Senhor derramou sobre vocês o espírito de profundo sono. Ele fechou os olhos de vocês, que são os profetas, e cobriu a cabeça de vocês, que são, né, videntes, que são os videntes. Nós temos ainda o texto também de Deuteronômio 29:4. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 29 e o versículo de número 4 também, né, que vai falar dentro desse contexto. Bendito será o fruto, né? Não, perdão, queridos, eu estou lendo 29:4, que nos diz o seguinte: mas até o dia de hoje o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ver. Ok? Aqui é importante nós entendermos. Então, o Senhor Deus faz isso propositalmente para que, né, os israelitas não convertessem? Não, queridos. Nós temos que olhar isso dentro da progressividade e dentro da onisciência de Deus. Nós só entendemos essa questão da soberania de uns terem sido eleitos e outros não, quando nós olhamos para a onisciência de Deus. Observe bem, o nosso Deus, ele me conhece antes de eu ser formado no ventre da minha mãe. Afinal, eu estou escolhido, eleito antes da fundação do mundo. Por que isso? Porque ele conhece o meu final, tá certo? E ele sabe que em determinado momento da minha história, a minha escolha, conduzida por ele, pela fé que o próprio Jesus Cristo produz, não me canso de citar Hebreus 12:2, né? Que a fé, né? Quem é o autor e o consumador é Jesus, que essa fé, tá certo? Que possuímos, que temos, né? Que nos conduziu, então, a essa escolha ao Senhor, porque antes a minha escolha estava sujeita ao quê? Ao pecado, estava sujeita, eu era escravo, tá certo? De Satanás, eu era escravo das vontades carnais que vituperam, né? Que corrompem, tá certo? A comunhão, que destruiu, que derrubou a comunhão com Deus. Eu querendo ser dono de mim mesmo, onde que na verdade eu preciso compreender de que quem deve tocar e conduzir a minha vida é o Senhor. Então, o Senhor Deus, quando diz essa questão dos olhos, dos ouvidos, do coração, né? Sem compreender os seus propósitos, é esse sentido. Ele conhece o final da história. Ele bem sabia, em sua onisciência, que Israel preferiria seguir atrás dos outros deuses, que Israel teria sempre o desejo de caminhar desobedecendo ao Senhor. Diante disso, então, né, ele sabia muito bem que Israel não estaria cumprindo o propósito para o qual ele foi chamado, de difundir Deus de entre as nações. Para isso era necessário cumprir e obedecer a Deus e fazer dessa forma com que o nome do Senhor fosse glorificado entre as nações. Então agora ele chama também pela fé, ele convoca também, tá certo? Um povo que é a igreja de Cristo. E essa igreja agora, a partir do chamamento do Espírito Santo, tá? Essa igreja vai ter que cumprir o propósito que Israel falhou. Que Israel, ao negar Jesus Cristo, ele falhou. Que Israel, ao seguir deuses no Antigo Testamento, falhou. Que Israel, ao seguir as leis e até desejar um rei como as nações vizinhas, falhou. Então agora a igreja, por isso que a igreja, queridos, ela não pode, tá certo? De maneira nenhuma desejar, ou pelo menos pensar, de que ela agora é a cereja do bolo. Não, a igreja, ela é parte do reino de Deus. E a sua função é proclamar as boas novas de salvação através das escrituras, anunciando esse Deus e convidando, né, pessoas para virem também glorificar esse Deus. Como? Através da obediência e da fé em Cristo Jesus. Então, Israel, ele falhou, né, nesse sentido, ele cometeu essa falha. E como lemos aqui,
Deus que conhece, Deus que sabe, né, já o final nosso, não é verdade? Então, da mesma maneira com Israel, ele sabia que Israel não conseguiria completar esse propósito. Então, por isso, né, que houve essa permissão, que houve essa atuação dos ouvidos, né, do coração, perdão, queridos, do ver, né, ter sido então endurecido. Então, queridos, olha o que diz Romanos 9:31. Abre aí, Romanos 9, e o verso 31 sobre esse versículo, né, aqui que estamos estudando, que é o 7º do capítulo 11. Romanos 9:31 endossa, né? Ele vai endossar. Olha o que está escrito lá. E que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Ninguém, não só Israel, mas homem nenhum. Por isso que Paulo está sempre frisando que a salvação é por meio da fé e não de obras e cumprimentos de ritos e cerimoniais, pois ninguém consegue fazer isso. Teve apenas um que perfeito, um homem perfeito, que cumpriu: Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado. E o versículo 8, né, que nós já lemos em Deuteronômio e lemos em Isaías, diz o quê? Deus lhes deu um espírito de profundo sono para não ver, né, para não ver, e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Isaías 29:10, que nós lemos, né, em Deuteronômio 29:4 também, tá certo? Que vai completar, né, essa bíade aí, esses dois versos que vão, né, endossar isso aqui, que Paulo está dizendo. Olha, desde o Antigo Testamento já era dito, já era revelado, já era mostrado que Israel não teria tento, mas Israel não se apercebeu, porque quando Deus fala isso, como está falando agora talvez para muitos que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, o Senhor Deus está alertando. Para Israel foi o cativeiro babilônico. Por eles não atentarem para isso e continuarem em desobediência e colocando até os ritos como mais importante, mas ritualizavam, mas ao sair da presença ali daquele sacerdote, ao sair da presença ali do altar, pecavam. Muitos hoje estão assim, vão à igreja, estão na presença ali, né, dos, entre aspas, sacerdotes, né, pastores, líderes ali que ministram, diante do altar, não mais com o cordeiro ali sendo sacrificado, porque o cordeiro de Deus já morreu por todos definitivamente, não cabe mais derramamento de sangue nesse sentido para salvação, né? Não tem mais essa necessidade em nenhum sentido de que sangue seja derramado para a salvação, mas ao saírem dali, da presença do sacerdote, da presença do altar, estão longe de Deus, estão muito longe de Deus, em desobediência, desobedecendo a Deus. De uma maneira mais ilustrativa, um marido que vai até ali, que assiste, que está ali, mas em casa é um sujeito rude, um sujeito grosso, mal educado. Esteve lá na presença, cumpriu até com um certo cerimonial, mas está longe de Deus, pois desobedece a Deus. Tá? Certo, queridos? Então é nesse sentido aqui que está dizendo, porque Deus conhecia o coração do homem. E por isso ele diz que os seus olhos num sono profundo, né? Como quem está, o que? Dormindo, exatamente, né? Não está acordado. E isso, então, tem levado, né? Tem conduzido, nos dias de hoje, como na época de Israel, muitos a acharem que por estar apenas dentro daquele contexto litúrgico ali que acontece nos cultos, eles estão salvos. E não, queridos. É pelo conhecimento da palavra, é pelo estudar metódico da palavra, é pela comunhão com Deus através da oração, é que estaremos de fato entendendo qual que é o propósito dele para nós, o que ele deseja para nós. E o chamado, como já aprendemos, né, no capítulo número 10, ele vem pelo ouvir a palavra, o pregar, o desvelar a palavra. Está vendo a importância de nós líderes sempre termos em memória isso, de que é necessário desenvolvermos a nossa aptidão do conhecimento pela palavra? E isso se dá em casa, isso se dá nos devocionais, isso se dá também e talvez principalmente nos estudos da palavra ali dentro da igreja, onde que os pastores estão ensinando, na escola bíblica dominical, no culto de quarta-feira, no caso da Igreja Batista Logos. É muito importante, queridos, que você se envolva
tá certo? Em programas, né, de estudo da palavra do Senhor, tá ok? Isso é importantíssimo, não podemos ser nécios nesse sentido. Vamos avançar um pouco mais. E aí ele fala, além desse texto de Isaías, do profeta, e também do texto de Moisés, de Deuteronômio, do Pentateuco, diz que Davi também falou que a mesa dele se transforme em laço de armadilha e em tropeço de punição. E o 10, que os olhos dele se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas suas costas. Vamos ler esse salmo? Salmo 69, abra sua Bíblia. Salmo de número 69, o verso 22 e o verso de número 23. Salmo 69, 22 e 23. Que diz o seguinte: que a mesa deles se torne em laço diante deles, e a prosperidade em armadilha, que os olhos deles se escureçam para que não vejam, e faz com que as tuas costas não parem de tremer. Paulo fala encurvar, né? Mas todos os dois sentidos traz fraqueza, não é verdade? O que Paulo está dizendo, o que Davi está dizendo aqui nesse contexto, né? Para nós entendermos o que Paulo quer traduzir. Né? Paulo, ele cita essa maldição lá para explicar por que seus companheiros judeus, né, que rejeitaram a mensagem de Cristo, foram endurecidos, tá? Todavia, à medida que nós formos estudar o restante do capítulo 11, nós vamos observar que ele também explica por que a maldição não é irrevogável, porque trata-se de um endurecimento em parte, que será aliviado se e quando eles se arrependerem. Que aí vai estar lá no versículo 23 e 25 desse capítulo 11, que ainda vamos estudar. Então, conhecendo Deus, esse povo, né, de dura cerviz, coluna, né, então diz que exatamente por esse posicionamento de desobediência é que eles sofreriam. O verso 11 diz que, então pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Deus, conhecendo em sua eternidade, na sua onisciência, que Israel não ia alcançar sucesso, ele então, né, vai conduzir isso pela transgressão de Israel, vai conduzir que ela alcançasse os gentios, a nós, não excluindo Israel, que também, como já lemos João 3,16 na última aula, Deus amou o mundo, todos, não foi uma etnia em específica, né? Mas o mundo inteiro, porque Israel também foi chamado, mas com um propósito, para revelar Deus para as nações. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Foi o que foi dito para Abraão, foi o que foi repetido dentro da história e do contexto, tanto da época dos patriarcas, como depois na época dos juízes, depois também na época dos reis, que a função de Israel era levar a glória de Deus, tá certo? Para as nações, mas ele não cumpriu isso. E agora a igreja, da mesma maneira, precisa atentar para isso. Há um propósito para a nossa eleição, não é só para gabarmos que estamos salvos, não. É para glorificarmos a Deus desde agora, como acontecerá em toda a eternidade. Por isso a missão, por isso a missão de Deus, por isso a grande comissão de Mateus 28, por isso o texto de Marcos 16, por isso o texto de Lucas capítulo 24. Há uma função e uma relação por detrás disso, tá bom, queridos? E nós precisamos ficar atentos para isso. E só iremos fazer isso de maneira plena quando, de fato, estivermos buscando de maneira metódica e sistemática o estudo das Sagradas Escrituras. Não com os interesses pessoais meus no primeiro momento, mas antes para entendermos qual que é a missão que eu devo desempenhar e como devo desempenhá-la. Ok? Então vamos lá, queridos, né? Agora leia sobre esse verso 11 ainda, para endossar aqui, Romanos 10 aqui, 19, um pouco mais à frente, vai dizer, né? Que alguns ramos foram quebrados para que outros, né, fossem enxertados, ou seja, Israel, em determinado momento, ele teve que ser quebrado, mas observe que os ramos, mas o caule, da onde veio, a videira continua.
Então esse caule agora recebe o enxerto dos gentios. Olha que ilustração magnífica, né? Lembrando a videira verdadeira, né? De João, tá bom? Então, isso quer dizer o quê? Que tanto Israel como o enxerto, que é nós gentios hoje, estão aptos para isso. Estão recebendo esse chamado de Deus, estão sendo convocados por Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo de convencimento, né? Para, então, executarem essa obra. E o verso 12 diz o seguinte para nós: ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, o termo mundo aqui, cosmos, tá, vai na mesma linha dos gentios, da ideia de gentios. Poderia ter sido, inclusive, algumas traduções no lugar aqui, de mundo é gentios. Então, ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo ou para os gentios, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, poderia ser mundo, né? Quanto mais a plenitude deles. Então, aqui, queridos, o termo mundo é outra palavra para gentios. Plenitude aponta para o cumprimento das promessas salvíficas de Deus, tá? Tanto para o Israel étnico como para o mundo. Então, Paulo argumenta aqui do menor para o maior. Ou seja, se o pecado de Israel trouxe salvação aos gentios, então a bênção será ainda maior quando todo Israel for salvo. Olha que interessante, eu falei que aqui eu não vou entrar em discussões escatológicas, tá certo? Sobre o Israel étnico, né, no aspecto de DNA, quanto à questão de salvação, onde muitos acreditam que mesmo os que negaram, né, Cristo nos tempos atuais e tudo, pós a crucificação, se é israelita, está salvo. Eu não vou entrar nesse método de discussão, eu não coaduno com essa linha de interpretação e pensamento, porque o contexto geral do Novo Testamento me aponta que, independente de ser gentílico, de ser judeu, tem que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Alguns vão dizer que esse fato acontecerá lá no final dos tempos, né? Os que seguem a linha dispensacionalista. Não vamos entrar nesse viés, porque o estudo não é escatológico. O estudo aqui é da carta aos Romanos, vamos até a ela. Então aqui eu interpreto, de acordo até com o próprio texto bíblico que nos revela, né? Aqui, tá bom? Nós vamos ver que o próprio versículo 15 desse capítulo aqui vai falar sobre isso, porque se o fato de eles terem sido rejeitados, eu estou lendo Romanos 11:15, tá? Porque se o fato deles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos. Então, Paulo aqui, ele está dizendo o seguinte: se a transgressão e a rejeição de Israel trouxe benefício para nós, agora nós, os gentios, a igreja agora de Cristo, é o que Paulo inclusive está fazendo aqui, né? A igreja de Cristo agora leva essa mensagem salvífica a Israel. E hoje, então, o judeu, ao confessar Cristo, está sendo salvo. Se ele, por um tempo, pela sua transgressão, rejeição e fixar os atos crendo apenas em ritos cerimoniais e obediência a leis, agora ele é alcançado pela mensagem que a igreja, que é o enxerto, está levando agora para esse grande caule. E ele, então, pelo enxerto, né, que de certa forma a seiva que vem no caule, que alimenta esse ramo, mas esse ramo também se mistura a sua seiva, da onde veio, né, do evangelho, a esse caule, então agora há uma salvação para todos. Tá certo, queridos? Então, nós precisamos ter isso em memória. A salvação é para todos. Israel falhou. Nós fomos chamados agora, junto também com todos aqueles que confessaram Cristo, israelitas inclusive, a proclamar essas boas novas, a anunciar essa salvação, tá? E o convencer e o trazer as pessoas compete ao Espírito Santo e a Deus, porque, como temos aprendido, a salvação é um ato única e exclusivamente executado pelo Senhor Deus através do Espírito Santo por meio da fé em Cristo Jesus, sendo Ele mesmo, pelo Espírito Santo, né, que promove o nascedouro, a autoria e a consumação dessa fé, né, por meio de Cristo Jesus, através da ação do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, essa é a análise, né? Esse é o estudo de uma maneira sintética. Eu convido você a aprofundar mais no texto bíblico, porque em 40 minutos, em 1 hora, não tem como nós esgotarmos tudo. Mas pegue a sua família, sente e medite na palavra do Senhor. E as dúvidas que estiverem,
o pastor Marcos está à disposição para poder ajudar vocês, né, na interpretação bíblica, tá certo? Né, desse estudo, para que você possa crescer em graça e conhecimento. Amém, queridos? Deus te abençoe. Vamos orar, encerrando aqui esse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por essa bênção de podermos meditar na tua palavra. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus, Senhor, o teu plano perfeito desde os tempos antigos ficou claro e lúcido para nós. E agora a salvação está aí à disposição de todos, mediante, Senhor, o teu chamado e também sempre lembrando, ó Pai, que a tua misericórdia, ela é infinita. Por isso cremos sim que devemos proclamar as boas novas de salvação, para que através do teu chamado e da tua misericórdia muitos sejam alcançados. Oramos, ó Pai, pelos irmãos que estão enfermos, Senhor, lembramos da mãe da irmã Margarida, lembramos, ó Pai, do pai do irmão Daniel, o Marcos, visita ele também ali. Oramos pelo irmão Romário, oramos pelo Maurício, Senhor, que está acamado, enfermo, Senhor, ali no hospital. Que o Senhor entre com restauração é a nossa oração, mas que a tua soberania, Senhor, esteja sempre atuando. Oramos também pelas famílias enlutadas, ó Pai. Continua fortalecendo e confortando os corações, ó Pai. Nós te louvamos. Despede-nos aqui, Senhor, com a continuada presença tua, que sabemos que é assim, pois o Espírito habita em nós, e com as bênçãos celestiais. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e a comunhão do Espírito seja repartido sobre nós, igreja tua, aqui neste momento, e sobre todo o teu povo espalhado na face da terra. Que Deus te abençoe, queridos, e até o nosso próximo encontro, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.